aí, gente, estou aqui para gravar com vocês o PED Teste de Química do 9º ano. Então vamos lá. Questão número 1. A composição de todas as coisas intriga o homem desde a sua remota existência. Entender do que tudo é feito poderia trazer a resposta a vários fenômenos observados no cotidiano. Mesmo nos dias atuais, não há conceito definitivo para a matéria, pois a ciência está em constante processo de reformulação. Porém, é preciso apropriar-se de um conceito para desenvolver o estudo da química. O próprio entendimento do que é química não é algo estático. Ele pode ser entendida como a ciência que estuda a matéria, suas características, suas transformações e as energias envolvidas nesses processos está definida, facilita a compreensão de estudos, alguns objetivos dessa ciência. Mas atualmente não há uma definição tão clara. Aí vem a pergunta: determine a definição de matéria. Então, gente, a matéria tem aquela definição bem simples, que é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Por quê? Se tem massa, ela pode ter transformação da matéria, que tudo isso vai envolver depois o estudo da química. Questão número 2. A água é encontrada na natureza em vários estados físicos e a sequência de transformações sofridas pela mesma é denominada ciclo da água. A figura seguinte representa duas etapas desse ciclo. Aí vem a pergunta: como são chamadas as etapas do ciclo da água indicada pela seta da figura acima? Se você olhar na figura, tu vai ver que tem uma seta subindo, indicando que a água está evaporando, que seria a evaporação, e temos uma seta que está descendo, que seria a condensação ou liquefação da água. Então, na número 2, a resposta seria evaporação e condensação da água. Questão número 3. A naftalina, utilizada para espantar traças de dentro dos armários, apresenta a passagem direta do estado sólido para o gasoso. Pergunta: qual o nome desta mudança de estado físico? Bem, como nós temos aí um composto que ele vai de sólido direto para o gasoso, pulando aí a fase líquida, a gente chama de sublimação. Questão número 4. Dadas as situações cotidianas abaixo, classifique em fenômenos físicos ou químicos. Só para dar uma relembrada, fenômeno físico, você não altera a matéria, enquanto fenômeno químico ocorre transformação da matéria. Aquilo que você tinha passa a se transformar em uma outra coisa. Então vamos lá. O primeiro, o reflexo da luz nas águas, onduladas pelos ventos, lembrava-lhe os cabelos do seu amado. Quando olha o reflexo da água, da luz na água, a luz continua sendo luz, a água continua sendo água. Então, fenômeno físico. O segundo, a chama da vela confundia-se com um brilho nos seus olhos. A chama da vela tem uma queima. Toda queima é uma reação química. Tu tem um composto que está se transformando em outro. Então seria fenômeno químico. O terceiro, desolado, observava o gelo derretendo em seu copo e ironicamente comparava ao seu coração. Bem, gelo derretendo, água do estado sólido passando para o estado líquido. Ele continua sendo água, então um fenômeno físico. O quarto, com o passar dos tempos, começou a sentir como a velha tesoura enferrujando no fundo da gaveta. Tesoura enferrujando, enferrujar é um termo químico, significa oxidar. Então, quando você está enferrujando alguma coisa, aquele elemento está se transformando em outro elemento. Então, seria um fenômeno químico. Então, a número 4 seria físico, físico e químico nessa ordem. Beleza? Questão número 5. Em um recipiente vidro, contém 200 centímetros cúbicos de mercúrio, de densidade 13,6 gramas por centímetro cúbico. Pergunta dele: qual a massa de mercúrio contido no recipiente? Então, gente, sempre que for trabalhar com densidade, você não pode esquecer que densidade é uma relação entre massa e volume. Ó, densidade, massa sobre volume. Nesse caso, ele já me deu a densidade e já me deu o volume, centímetros cúbicos.
e ele quer descobrir a massa. Então, olha aqui. A densidade 13,6 vai ser igual à massa que ele quer descobrir sobre 200, que é o volume. Joga para cá multiplicando. Se você faz 13,6 vezes 200, vai dar 2.720 gramas, que é a massa de mercúrio. Beleza? Questão número 6. Qual a diferença entre uma substância pura composta e uma mistura? Uns conceitos que vocês costumam confundir. Por exemplo, quando eu falo de substância simples, são moléculas formadas apenas pelo mesmo átomo. Algum exemplo? O2. Eu tenho 2 átomos de oxigênio. É uma substância simples. Quando eu falo de substância composta, eu tenho moléculas formadas por átomos diferentes. Exemplo, água. H2O. Eu tenho hidrogênio e tenho oxigênio. Então, é uma substância composta. Só que eu também posso classificar entre puro e mistura. Por exemplo, se eu te dou um copo de água e te falo, nesse copo eu tenho apenas água. Por quê? É um composto puro, só tem água. Se eu te falo que no copo de água tem água e sal, aquela água não é pura, é uma mistura. Então, no texto, na pergunta, ele fala uma substância pura composta. Então, ou seja, imagina um copo de água. A água não é H2O? Não é uma substância composta. Se eu tenho apenas um copo de água, ela é pura. Porque eu tenho apenas um componente ali dentro. Agora, se eu posso ter mais de um componente, ele já vira uma mistura. Deu para ver a diferença? Questão número 7. Na fotossíntese realizada pelos seres fotossintetizadores ou fotossintetizantes, com exceção das bactérias, o gás carbônico, CO2, e a água, H2O, são usados para a síntese de carboidratos, geralmente a glicose. Nesse processo, a formação de oxigênio, O2, que é liberado no texto. Aí ele vem, classifica as substâncias mencionadas no texto. Então, gente, olha aqui. CO2, por exemplo, eu tenho átomos diferentes, porque eu tenho carbono e oxigênio. Então, é uma substância composta. Mesma coisa a água. Eu tenho hidrogênio e oxigênio. Átomos diferentes. Então, é uma substância composta. Agora, se tu olhar o oxigênio, O2, por mais que eu tenha 2 átomos ali, os 2 átomos são iguais. Oxigênio é igual a oxigênio. Então, eu tenho uma substância simples. Foi tá aí? Questão número 8. Um dos critérios para classificar o material, substância ou mistura, é o número de fases que ele possui. Considerando um sistema formado de açúcar, areia, sal de cozinha e água em excesso. Tem-se um sistema... Vamos lá. Olha o seguinte. Eu tenho água, eu tenho sal, eu tenho açúcar. Esses 3 componentes, eles se misturam. Porque o sal e a água se misturam, o açúcar e a água também se misturam. Então, a gente tem ali, desses 3 componentes, uma mistura homogênea. Só que ao colocar areia, lembrando que areia e água, eles não se misturam. Aí, como colocar areia, você vai ter um sistema heterogêneo, com apenas 2 fases. Por quê? Água, sal e açúcar, por mais que sejam 3 componentes, eles vão ter apenas uma fase, porque eles se misturam entre si. Aí, quando tu coloca areia, que eles não se misturam, aí você vai ter uma mistura heterogênea, mas com 2 fases. Primeira fase, água, sal e açúcar. Segunda fase, areia. Então a resposta vai ser letra D. Tranquilo? Questão número 9. O aquecimento global já apresenta sinais visíveis em alguns pontos do planeta. Numa ilha do Alasca, na aldeia de Chimaret, por exemplo, as geleiras demoram mais a congelar no inverno e descongelam mais rápido na primavera, e há mais icebergs. Desde 1971, a temperatura aumentou em média 2 graus. Quais mudanças de estados físicos são descritas no texto? Então ele me fala que as geleiras demoram mais a congelar, então isso é solidificação. E demoram mais a descongelar, que seria fusão. Lembrando que solidificação é líquido para o sólido, fusão sólido para o líquido.
Beleza? Questão número 10. Observe os seguintes fatos e relacione com as seguintes mudanças de estado físico. Primeiro, uma pedra de naftalina deixada no armário. Naftalina é um dos poucos compostos que tem a capacidade de sublimar, então seria sublimação. Segundo, uma vasilha com água deixada no freezer. A água no freezer vai ter solidificação. Terceiro, uma vasilha com água deixada no fogo, evaporação ou ebulição. E o último, derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido. Chumbo sólido, quando derrete, vira líquido, é fusão. Então a última seria nessa ordem: C, B, D e A. Beleza, gente? Tranquilo? Valeu!